Olá galera, aqui é o professor Cláudio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a filosofia e tema escolhido na filosofia, né, é a condição humana. Condição humana essa que envolve muita questão da natureza humana, né, na formação do indivíduo, do conhecimento, em toda a formação de ação, de agir em sociedade e a formação do seu intelecto, né? Então, assim, a condição humana ela é marcada por três realidades muito próximas daquelas que identificadas por Edgar, né? Então, segundo Edgar, o homem ele é um ser no mundo, né? São três pontos. E o primeiro ponto ele diz: o homem ele é um ser no mundo e ser com os outros e um ser para a morte. Ou seja, Edgar ele diz que o ser humano está na condição de ser um ser diante do mundo, um ser com os outros e um ser para a morte. Não é? São três etapas. Um processo. Né? Então, o mundo natural, né, os animais ele vivem em harmonia com a sua própria natureza. Porque seus instintos, né, os animais eles agem por instintos, o próprio homem age também às vezes, embora tenha racionalidade, né? Então, os animais eles vivem em harmonia com a sua própria natureza, porque seus instintos eles são regidos por leis biológicas, o que torna possível prever as reações ou as reações típicas de cada espécie. Vamos colocar aqui um exemplo, né, que envolve instinto. A vespa, né? Ela na fábrica a célula onde deposita o ovo, né? Junto dele coloca insetos, dos quais a larva, ao nascer, irá se alimentar. Se retirarmos os insetos e o ovo, mesmo assim a vespa dará prosseguimento às etapas, né, seguintes até o fechamento adequado da célula. Ainda que vazia, esse comportamento é cego, porque não leva em conta a finalidade da fabricação da célula, ou seja, a preservação do ovo e da futura larva. Embora todo animal haja da mesma forma, por causa dos instintos, há uma verdade que exista grande diferença entre as espécies, né? Já que alguns animais usam a inteligência. Então, o homem, por exemplo, ele vai se diferenciar dos outros animais na questão das ações de formação e ação, pela questão que ele não é só instinto, o homem também é inteligência. Né? E a inteligência animal, porém concreta, porque depende da experiência vivida daquele momento. Então, a inteligência do homem, né, ela é muito voltada para a questão das suas experiências. Isso conta muito. As habilidades desenvolvidas pelos animais, elas servem, né, apenas para melhor adaptá-lo ao mundo natural no que diz respeito à sua sobrevivência, mas não leva a ultrapassá-lo. Experiências exclusivas da aventura humana. Né? Olha aqui, uma questão, né, instinto. Né? Aqui, ó, um cachorro pastor alemão, né? Olha aí, na questão do instinto com a criança, botando a pata sobre a cabeça da criança, né? Agindo por instinto. Ponto 2, ele torna-se humano, né? Como é que as pessoas se tornam humanas? Né? Humanisticamente. Capaz de respeitar as regras, capaz de entender o outro, capaz de se colocar no lugar do outro. Né? Então, para se tornar esse ser humano, né, segundo os estudiosos, os seres humanos se desenvolveram comportamento diversificado e preciso da educação para se tornar propriamente humano, ou seja, para o indivíduo, para o elemento, para o sujeito se tornar humano, ele precisa do processo de educação. Só se torna humano a partir do processo educacional. Cada criança ele recebe a herança cultural, sempre mediada pelos outros, né? Com os quais aprende os símbolos
que a tornam capaz de agir e compreender a própria experiência. Em que momento Shrek, Fiona tinha um comportamento humano, né? Então o filme ele tinha essa forma de passar, né? O processo que possibilita o desenvolvimento da individualidade, né? Se encontra em íntima relação com a socialização. Então, a socialização ela dá ao indivíduo um desenvolvimento, né, para a sua individualidade, né? Ou seja, a sua individualidade, a sua questão íntima, ela depende muito da relação e a socialização com os outros. A inteligência, né, abstrata, né, ela permite ao ser humano ir além da intervenção sobre o mundo, né, de posse de instrumentos simbólicos, como a linguagem, por exemplo, é capaz de criar necessidades novas. Só o ser humano é transformador da natureza. E o resultado dessa transformação é chamada cultura, né? A produção de cultura requer a linguagem simbólica, né? Que faz uso de signos, como as palavras e números, né? Que são signos dentro do mundo da formação, né, do indivíduo como pessoa, né? Os signos nada mais é do que as palavras que é utilizada dentro de uma linguagem, os números, né, as codificações. Os signos eles são invenções humanas, né, por meio das quais lidamos abstratamente com o mundo que nos rodeia. Sim, a Charles diz assim: sempre me dizem para eu seguir o que o meu coração diz, né? Aí diz: o problema é que eu não faço ideia do que tum 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 significa. Então, são signos, né, colocados no processo da linguagem. Os símbolos eles permitem, né, o distanciamento do mundo concreto e a elaboração de ideias abstratas. Pela linguagem simbólica é possível representar o mundo, tornar presente aquilo que está ausente. Assim, a linguagem simbólica nos faz presentes no mundo como seres históricos. A linguagem simbólica possibilita o desenvolvimento da técnica e, portanto, do trabalho como forma sempre renovada de intervenções da natureza, ou na natureza, né? Sobre a tradição e ruptura, né? Vamos reforçar algumas características desse estar no mundo, né? Tão típico do ser humano. A necessidade de alimentar-se da origem à diversidade e à riqueza da gastronomia, né? Nem mesmo a sexualidade pode ser considerada natural. Ao definir a atividade humana, assinalamos um binômio inseparável, o pensar e o agir, né? O pensar e o agir estão em conjunto, eles agem a ação do outro, um depende do outro, né? O agir para se agir precisa pensar. E o que eu penso me faz agir. A sociedade ela surge pela nossa, né, capacidade de criar interdições. Isto é, proibições, normas que definem o que pode, o que não deve ser feito, né? No entanto, sempre existe a possibilidade de transgressões, né, na sociedade, diante dessas regras. O desafio humano é saber aliar, né, tradição e mudança, continuidade e ruptura, interdição e transgressão, para construir uma sociedade melhor. O que é o homem? É esta a primeira e principal pergunta da filosofia, né? Se pensarmos nisso, a própria pergunta não é uma pergunta abstrata ou objetiva. Nasceu daquilo que refletimos sobre nós mesmos e sobre os outros e queremos saber em relação ao que refletimos e vimos. O que somos, em que coisa nos podemos tomar e se realmente é dentro
que limite somos? Artifício de nós próprios, da nossa vida, do nosso destino. E isto queremos sabê-lo hoje, nas condições dadas hoje pela vida odierna e não por uma vida qualquer e de qualquer homem. Antônio Gramsci. Pessoal, a gente fica aqui, né? E vocês ficam com a reflexão dessa aula, tá bom? Não deixe de ver o vídeo mais uma vez, isso é importante. Um abraço.